Fala, investidores do canal do Zero aos Investimentos. Hoje estaremos falando sobre um assunto importante, sobre a soja nesse ano de 26. Afinal, o que está acontecendo com os preços e o que o investidor precisa saber sobre a soja? Bom, hoje vamos falar sobre um dos ativos mais importantes da economia brasileira, né? A soja. Embora ela não seja uma ação negociada diretamente na Bolsa de Valores brasileira, seu desempenho influencia empresas agrícolas, exportadoras, transportadoras, fabricantes de insumos e até mesmo o comportamento do dólar. Se você investe em ações, fundos imobiliários, fiagros, ligados ao agro, ou simplesmente deseja entender melhor o mercado financeiro, fica até o final porque nós vamos analisar os principais fatores que estão movimentando os preços da soja em 2026 e quais podem ser os impactos para investidores e produtores rurais. A importância da soja para o Brasil a soja é o principal produto do agronegócio brasileiro. O Brasil disputa ano após ano a liderança mundial na produção e exportação do grão. Milhões de toneladas são enviadas para diversos países, especialmente a China, que continua sendo o maior comprador da soja no Brasil. Além da exportação do grão, a soja também é utilizada para a produção de óleo, farelo para alimentação animal, biodiesel e diversos produtos industriais. Por isso, quando o preço da soja sobe ou cai, toda a cadeia produtiva sente os efeitos. Afinal, como está o mercado da soja em 26? O mercado vive um momento de equilíbrio delicado entre oferta e demanda. De um lado, o Brasil vem registrando safras muito fortes nos últimos anos, aumentando a oferta global. Por outro lado, a demanda mundial continua crescendo, impulsionada principalmente pelo consumo de proteína animal em países emergentes. Esse cenário tem provocado oscilações frequentes nos preços da commodity. Os investidores acompanham diariamente os contratos futuros negociados na Bolsa de Chicago, considerada a principal referência mundial para a formação dos preços da soja. Bom, o impacto da safra brasileira. Um dos fatores mais importantes para a definição dos preços é o tamanho da safra brasileira. Quando a produção supera as expectativas, o mercado entende que haverá maior disponibilidade do produto, o que pode pressionar os preços para baixo. Por outro lado, se houver problemas climáticos, como secas prolongadas ou excesso de chuvas, a produção pode ser reduzida, favorecendo a valorização da commodity. O Brasil possui uma área cultivada cada vez maior, principalmente nos estados de Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Ainda cabe salientar aquela região do Mato Piba, que pega aquela região fronteiriça de divisa, entre Tocantins, Bahia, Maranhão, Tocantins, Bahia, Maranhão, aquela região ali próxima do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Essas regiões são observadas de perto por analistas e investidores do mundo inteiro. O clima continua sendo o principal risco, continua sendo um risco, o clima. No agronegócio, poucas variáveis são tão importantes quanto o clima. Uma estiagem em regiões produtoras ou chuvas excessivas durante a colheita podem alterar completamente as projeções de produção. Da mesma forma, os investidores monitoram constantemente as condições climáticas nos Estados Unidos, que também são um dos maiores produtores globais. Qualquer notícia envolvendo seca, geadas ou ondas de calor costumam gerar fortes oscilações nos preços internacionais. A influência da China. Quando falamos em soja, é impossível não falar da China. O país é o maior comprador da produção brasileira e qualquer mudança em sua política econômica pode afetar diretamente o mercado. Se a economia chinesa cresce, aumenta o consumo de carnes e, consequentemente,
cresce a demanda por farelo de soja, utilizado na alimentação animal. Mas se houver desaceleração econômica, o consumo pode diminuir e os preços internacionais podem sofrer pressão. Por isso, relatórios econômicos chineses são acompanhados atentamente pelos investidores. O papel do dólar. Outro fator fundamental é o câmbio. Como a soja é negociada internacionalmente, em dólar, as oscilações da moeda americana impactam diretamente a rentabilidade dos produtores brasileiros. Quando o dólar sobe, os exportadores costumam receber mais reais pela mesma quantidade exportada. Quando o dólar cai, parte dessa vantagem diminui. Por isso, os investidores precisam acompanhar não apenas o mercado agrícola, mas também o cenário macroeconômico global. Quais empresas podem ser beneficiadas? Diversas empresas listadas na Bolsa Brasileira possuem relação direta ou indireta com o desempenho da soja. Bom, empresas como a SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de grãos do país. Brasil Agro, que atua na compra, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais. Boa Safra, focada na produção de semente de soja. Empresas de logística e transporte também podem se beneficiar no aumento do volume exportado. Fabricantes de fertilizantes e defensivos agrícolas também acompanham de perto o desempenho da commodity. Quais são os principais riscos? Nenhum investimento está livre de riscos. Entre os principais riscos para o mercado de soja estão queda na demanda chinesa, safras recordes acima das expectativas, fortalecimento excessivo do real frente ao dólar, mudanças em políticas comerciais internacionais, aumento dos estoques globais, conflitos geopolíticos que afetem o comércio mundial. Esses fatores podem gerar volatilidade significativa nos preços. O que os investidores devem observar, afinal? Quem acompanha o mercado agrícola deve ficar atento aos seguintes indicadores: relatório de oferta e demanda mundial, estoques globais de soja, exportações brasileiras, dados econômicos da China, taxas de câmbio, condições climáticas no Brasil e nos Estados Unidos, custos de fertilizantes e insumos agrícolas. No final das contas, gente, tudo isso vai impactar no custo, no custo da plantação e, consequentemente, na margem, tá, do produtor rural, do agricultor, das empresas agrícolas. Perspectivas para os próximos anos. Apesar das oscilações naturais do mercado, a perspectiva de longo prazo para a soja continua positiva. A população mundial continua crescendo, o consumo de proteína animal aumenta em diversos países, a demanda por biocombustíveis também cresce. Tudo isso contribui para manter a soja como uma das commodities agrícolas mais relevantes do planeta. O Brasil possui vantagens competitivas importantes, como a disponibilidade de terras agrícolas, tecnologia de produção e alta produtividade. Por isso, muitos analistas acreditam que o país continuará desempenhando papel central no abastecimento global. Concluindo, a soja permanece como um dos pilares da economia brasileira e um dos ativos mais observados pelos mercados internacionais. Seu preço é influenciado por fatores climáticos, demanda chinesa, produção mundial, dólar e cenário econômico global. Para investidores, acompanhar o mercado da soja pode ajudar a identificar oportunidades em empresas do agronegócio, logística, fertilizantes e exportação. O agronegócio continua sendo uma das grandes forças motoras do Brasil e a soja segue ocupando posição de destaque nesse cenário. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal do Zero aos Investimentos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.